E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao seu canal de hidráulica, para você aprender hidráulica sem complicações. Já de antemão, peço que vocês deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e, se tiver qualquer dúvida acerca do conteúdo, mande um direct no Instagram ou comente aqui embaixo que dá na mesma. Então, sem enrolar mais, vamos para o vídeo de hoje, agora mesmo. Na aula de hoje, nós vamos prosseguir com o conteúdo de sistemas elevatórios, ou bombas hidráulicas, e vamos falar sobre relações de semelhança. Como assim, professor? Nós, quando trabalhamos nas aulas anteriores, a gente aprendeu a construir as curvas, curva característica da bomba essencialmente. Mas essas curvas são feitas com base em certas características da bomba, como nós já estudamos, diâmetro do rotor, rotação. Quando a gente vai olhando os catálogos, a gente vê essas características destacadas. As relações de semelhança, elas buscam avaliar o que acontece com as características hidráulicas, vazão, altura manométrica, potência, caso eu altere essas características físicas da bomba, como diâmetro e rotação. Mas eu vou mostrar isso melhor agora. Qual é a bomba que nós normalmente estudamos? São as bombas centrífugas, ok? O que são as bombas centrífugas? Já falei para vocês. Elas são chamadas bombas cinéticas, que funcionam com a rotação de um rotor, que impulsiona o escoamento, dando-lhe pressão para atingir alturas mais elevadas. Como assim? Então a gente tem, por exemplo, um motor. Esse motor recebe energia elétrica, por exemplo, pode ser solar, pode ser eólica, qualquer coisa. Ele começa a fazer com que o rotor gire, promovendo essa rotação da hélice. Então ele está convertendo energia elétrica, por exemplo, em energia mecânica. E essa rotação da hélice vai empurrar a água, ou seja, ela vai forçar a água, ela vai aplicar uma pressão na água, e essa pressão vai impulsionar o escoamento para que atinja alturas mais elevadas. Então, as bombas centrífugas, elas possuem duas características específicas: o diâmetro do rotor e a rotação da bomba. O diâmetro do rotor é o tamanho do rotor. Então, é o tamanho, assim, das hélices. Quanto maior o diâmetro do rotor, maior as hélices. Então, elas conseguem fazer uma força maior no escoamento, ou seja, elas conseguem fornecer mais energia para o escoamento. Por quê? Então, pense assim, vamos pensar numa hélice pequenininha. E eu botar uma bolinha aqui. Ela vai ter dificuldade para empurrar essa bolinha. Se eu aumentar o meu braço, que seria a hélice, né, o tamanho da hélice, ela vai empurrar essa bolinha com uma força muito menor. Ok? Então, o diâmetro do rotor ele influencia positivamente na energia da bomba. Quanto maior o diâmetro, maior a força que ele consegue fornecer. Ok? Rotação da bomba. A rotação da bomba indica quantas rotações por minuto, que é definida por N. Então, se a bomba gira mais rápido, ela está fornecendo maior energia para o sistema e consegue impulsionar ele para alturas mais elevadas. Então, vamos lá. As relações de semelhança esboçam a relação entre diversos parâmetros e a rotação da bomba ou o diâmetro do rotor, partindo do princípio que o rendimento final se mantém o mesmo. Então, isso é muito importante. O rendimento final vai ser a mesma coisa, tá? Então, a gente vai começar estudando as relações de semelhança da rotação. Como a mudança na rotação influencia na vazão, como ela influencia na altura manométrica e como ela influencia na potência. Na vazão, é uma relação diretamente proporcional. Ou seja, se eu estou rodando mais, eu consigo aguentar uma maior quantidade de água. E essa relação é direta. Então, por exemplo, se eu dobrar a rotação, a minha vazão possível vai ser dobrada. E assim por diante. Se eu cair a rotação pela metade, eu só consigo recalcar metade da vazão. Influência na altura manométrica. A altura manométrica é mais ou menos o quadrado da vazão. Então, o que acontece com a vazão vai acontecer com a altura manométrica ao quadrado. Se eu mudar a rotação, a altura manométrica vai mudar ao quadrado. Então, por exemplo, se eu multiplicar a rotação por 3, a minha altura manométrica vai ser aumentada por 9. Porque 3 ao quadrado é 9. E assim por diante. Então eu vou poder fazendo sempre essa relação que dá certo. Ok? Influência na potência. A potência é o quê? Gama QH, potência hidráulica. Então se a vazão muda no grau 1 e a altura manométrica no grau 2, a potência vai mudar no grau 3. Ok? E assim por diante.
Agora, a relação de semelhança e o diâmetro do rotor. Isso eu não gosto muito. Por quê? Porque o próprio catálogo mostra diferentes curvas com diferentes diâmetros de rotor. Então não é uma coisa que a gente vai mudar tão rápido. É só você olhar no catálogo e ver. Mas aqui estão as relações de semelhança caso precisem ser consultadas. Tá? Vamos para um exemplo que é mais interessante. Um sistema hidráulico foi projetado para suportar uma vazão de 20 metros cúbicos por hora, utilizando uma bomba com 3.500 rotações por minuto de rotação e diâmetro de rotor de 138 milímetros, ok? Então, aqui está a minha vazão, aqui está a curva do sistema, construída a partir da análise do sistema e verificando a altura geométrica e as perdas de carga para cada vazão, perda de carga localizada e distribuída, e aqui está a curva da bomba que eu comprei em catálogo. Considerando que houve um aumento da demanda e a vazão de projeto precisou ser aumentada para 30 metros cúbicos por hora, verifique se o aumento de rotação para 4.000 rotações por minuto é o suficiente. Então, qual é o sentido do problema? Eu fiz um projeto hidráulico, tracei minha curva do sistema, escolhi uma bomba e verifiquei que aproximadamente o ponto de funcionamento é 21, 22. O que isso significa? Isso significa que essa bomba vai funcionar a uns 22 metros cúbicos por hora e vai recalcar a água a uma altura manométrica de 28 metros por aí. Estou aproximando valores. Essa vazão de 22 atende à vazão de projeto, então não vai haver falta de água. Mas, como houve um aumento da demanda para 30 metros cúbicos por hora, essa bomba, com esse sistema, nessas configurações, é insuficiente para atender a demanda. Então, eu posso comprar uma bomba nova, e para atender essa nova demanda, mas eu vou ter um gasto. Eu posso fazer uma associação se eu tiver uma bomba reserva, mas isso a gente vai estudar em aulas posteriores. Ou eu posso aumentar a rotação da bomba para que ela consiga atingir vazões e alturas manométricas maiores. Então eu posso fazer essa regulação. Claro, vai gastar mais energia elétrica, mas eu consigo fazer isso. Então, eu quero saber o que vai acontecer se eu aumentar a rotação de 3.500 para 4.000. Claro, quando vocês estiverem num computador e num projeto, vocês vão aumentando a rotação e verificando qual é a rotação certa para atingir a demanda. Mas, nesse caso, eu já dei uma rotação pronta. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é fazer as relações de semelhança. Ou seja, verificar o que acontece com a vazão e com a altura manométrica caso eu altere a rotação de 3.500 para 4.000. Então, vamos para as minhas razões. Q2 sobre Q1 igual a N2 sobre N1. H2 sobre H1 é N2 sobre N1 ao quadrado. Eu quero saber a nova vazão e a nova altura manométrica. Então, eu quero saber Q2 e H2. Então, eu vou isolá-los. Q2 igual a Q1 vezes N2 sobre N1. E H2 igual a H1 vezes N2 sobre N1 ao quadrado. Ou seja, a nova vazão vai ser igual à vazão antiga vezes a relação entre as rotações. E a nova altura manométrica vai ser igual à altura manométrica antiga vezes a razão entre as rotações ao quadrado. Então eu tenho que Q2 igual a Q1 vezes a nova rotação é 4.000, a antiga é 3.500. Da mesma forma aqui. Então eu tenho que Q2 sobre Q1 igual a 1,143 e H2 igual a H1 vezes 1,306. Então o que acontece? Eu tenho as novas vazões baseadas nas vazões antigas. Ah, professor, já sei, tu vai pegar a vazão do ponto de funcionamento e a altura da manométrica do ponto de funcionamento e fazer essas multiplicações. Não! A rotação da bomba altera a curva inteira. Ela não altera só o ponto de funcionamento. Então eu vou mostrar isso para vocês visualmente. Então eu vou construir uma nova tabela de curvas. Então aqui eu tenho a minha curva antiga, a Q1 e H1, e eu vou construir uma Q2 e H2. Ok? O que acontece? A vazão nova, para cada ponto, vai ser igual à vazão antiga vezes a relação de semelhança. E a altura manométrica nova vai ser igual à altura manométrica antiga vezes a razão de semelhança ao quadrado. Tá bom? Então eu vou pegar cada ponto e fazer essas multiplicações. E eu vou obter uma nova curva de bomba. Uma curva adaptada com uma nova rotação. Então eu vou ter isso daqui, ó. Aqui tem o CCB1. Eu alterei a rotação da bomba. Então ela mudou aqui. Ficou aqui em cima. Se vocês calcularem bem, o novo Q e o novo H do ponto de funcionamento não é simplesmente pegar o Q e o H antigo e multiplicar pelas relações de semelhança. Por quê? Porque aqui tem a curva do sistema interferindo, então isso alterará os cálculos. Você tem que traçar uma nova
curva, ok? E ela normalmente vai ser paralela, tá bom? Vamos ver o novo ponto de funcionamento. O novo ponto de funcionamento é aproximadamente 32 metros cúbicos por hora e a nova altura manométrica é 31. Como a vazão de projeto é 30, essa nova rotação é suficiente para atender a demanda. Eu poderia até testar valores um pouquinho menores que daria na mesma coisa, tá bom? Então, atendeu a demanda de 30 metros cúbicos por hora. Essa parte é mais dificinha. Parece ser fácil, mas exige um trabalho, porque você tem que mudar os pontos, ver todas essas coisas, tá? Mas não se preocupem. Na próxima aula, vamos estudar o conteúdo de NPSH, não NSPH, que reflete como a gente busca evitar a cavitação em bombas. Então, lá na aula 4 de introdução, a gente estudou um pouco de pressão de vapor, cavitação. Vou revisar esses conteúdos na aula que vem e vou ensinar como a gente evita cavitação em bombas, tá bom? Que é um grande problema. Então, se você gostou desse conteúdo, não se esquece de deixar o like aqui embaixo, comente as dúvidas e até a próxima!